Brasil é um país às avessas, a gente já sabe disso há muito tempo, não é nenhuma novidade que eu tô falando. Mas essa notícia que aconteceu no Paraná essa semana chega a um nível de brasilidade que chega a ser absurdo. Eu realmente suspeito, alguns amigos com quem eu conversei sobre isso aqui, a gente chega a suspeitar de que isso aqui é algum tipo de hoax, é fake de alguma forma, tem alguma coisa mal contada, porque é difícil acreditar que isso aqui é real, mano, porque o esculacho é incomensurável. Vamos lá, diretamente do G1, aconteceu no Paraná. Eis a manchete. Homem é preso depois de agredir suspeitos de furtar a bicicleta da casa dele em Curitiba. O morador acabou sendo solto. Os dois suspeitos não foram presos inicialmente, mas um deles foi detido depois de voltar à residência. Olha aí, olha que negócio sem cabimento. Um homem foi preso depois de se envolver em uma confusão com dois homens suspeitos de furtar a bicicleta dentro da casa dele, no bairro Vila Hauer, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira, o dia 6. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ao perceber o furto, o homem desconfiou que eles voltariam e ficou escondido em casa esperando, ou seja, eles foram lá assaltar a casa do cara, ele teve uma suspeita de que eles retornariam ao local do crime e aí ele ficou aguardando lá. De acordo com a versão do dono da casa, quando os suspeitos voltaram, ele os surpreendeu, entrou em luta corporal com a dupla e em seguida imobilizou os dois e chamou a polícia. O dono da casa imobilizou os vagabundos que estavam roubando, assaltando sua casa e aí ele próprio chamou a polícia. Na sequência, todos foram para a delegacia, mas o único que acabou preso foi o dono da casa. Os suspeitos foram liberados. Eles alegaram que foram surrados e torturados. Pela manhã, enquanto o dono da casa seguia preso, olha que negócio absurdo! Os dois suspeitos teriam voltado ao endereço da residência. Desta vez, um deles acabou detido por homens do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que faziam uma ronda na região. No fim da tarde, a juíza Anne Regina Mendes, que havia homologado a prisão em flagrante do morador da casa, determinou que ele fosse solto. No entanto, a magistrada ordenou que ele permaneça recolhido em casa após as 20 horas, inclusive nos fins de semana e feriados. Ela também determinou que o dono da casa compareça a todos os atos do processo. Lá embaixo a matéria continua. Em nota, a Polícia Civil disse que os suspeitos do furto não foram presos inicialmente porque não havia qualquer prova em relação à autoria do fato por partes dos conduzidos. A matéria publica a nota emitida aqui pela Polícia Civil e me chamou muita atenção no final aqui da nota, quando eles dizem: vale alertar a população que as leis são cumpridas. Tá bom que são. E por isso é importante que as vítimas chamem a polícia militar no momento de qualquer crime, sem tentar resolver de maneira pessoal, reagindo ou agredindo o suposto criminoso. Vamos lá aqui. O cara tem a sua casa invadida no meio da madrugada por vagabundos que estão tentando tomar a sua propriedade, ou pior. Ele então fica meio apreensivo e ele decide ficar ainda de olho porque ele tem a impressão de que os caras vão voltar por algum motivo. Eu entendo muito bem essa sensação porque quando eu fui assaltado, quem conhece meu trabalho há mais tempo sabe que eu trabalhava numa sex shop aqui no Canadá, eu trabalhava de madrugada e em uma ocasião a loja foi assaltada e eu fiquei, quando os caras foram embora, eu fiquei muito apreensivo, com bastante medo porque eu achava, você fica com aquela impressão, a vítima, que os caras vão voltar a qualquer momento, eles estão se escondendo ali na esquina e você fica com a adrenalina muito no talo, então realmente você não reage de forma racional. Então, mas nesse caso aqui, o cara realmente, a suspeita dele de que os caras voltariam estava certa, porque os caras voltaram. Ele então conseguiu capturar os dois, bateu nos dois, os imobilizou e chamou a polícia então. Chegando na polícia, esses dois vagabundos conseguiram de alguma forma convencer a polícia de que não. Eu queria muito saber qual é a versão deles, porque como é que você explica que você tá na casa de alguém, você tá apanhando do dono da casa, o dono da casa chamou a polícia, como é que você explica que você não estava na casa, isso de madrugada, como é que você consegue convencer a autoridade policial que você não estava fazendo nada de errado? Qual é a versão deles? Eu queria muito ouvir. Você estava passando na calçada, aí o dono da casa viu vocês passando, correu pra calçada, pegou os dois, trouxe pra dentro de casa, bateu e depois ele mesmo voluntariamente chamou a polícia? É isso que a polícia acreditou ou não? Eu queria muito ouvir qual é a versão deles. Eu entendo a situação em que a polícia estava de certa forma, porque o cara admitiu que ele tinha realmente batido nos caras, o que pra mim não tem nada mais do que legítima defesa, e claramente ele não bateu tanto assim, porque os vagabundos voltaram à casa depois que a polícia irresponsavelmente soltou os dois. O dono da casa ficou preso. Mano, o poste tá mijando no cachorro. Esse país tá louco, que loucura! Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, eu não sou a favor de linchamento, de você pegar o cara que roubou um celular, ou cometeu algum crime sem
tem violência e tal. Não que eu esteja passando pano, não que eu esteja defendendo, é vagabundo igual, é marginal igual, merece ser punido de acordo com a lei da mesma forma. Mas ao meu ver, na minha opinião, quando tem um marginalzinho de um moleque que tenta roubar a bolsa da mulher, não consegue, a população pega o moleque aí lincha ele ali no ato, eu acho isso desproporcional. Eu sempre achei que justiçamento nesse nível, você simplesmente punir aquela pessoa ali no ato, sem qualquer tipo de processo legal que estabeleça realmente a culpa do envolvido ali, ele ser assassinado por uma multidão ali no calor do momento, na vingança e não na justiça de fato, eu sempre fui contra isso. Agora, eu também sempre deixei claro que se o cidadão tá na sua casa, no meio da noite, e entra vagabundo para o fazer mal, para tomar a sua propriedade, ou pior, para atentar contra a sua vida, o que acontecer com o vagabundo naquela situação, o que acontecer pra mim tá valendo. Pra mim tá valendo. O cidadão na casa tinha a posse de uma arma e deu um tiro na cara e o cara morreu, o vagabundo morreu? Tá ótimo, tá valendo. O cara pegou uma faca e surpreendeu o bandido, o cara se escondeu, o bandido tava lá na sua casa, ele surpreendeu o bandido, meteu uma facada na jugular pra proteger a sua própria vida, pra proteger a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, a sua propriedade. Tá valendo. Na minha opinião, se você tá na sua casa e entra um vagabundo pra te causar mal de qualquer forma, na minha opinião, nesse caso, força letal é mais do que justificada, que não foi nem o que ele fez. Não foi nem o que ele fez. Ele bateu nos caras pra tentar, eu imagino, no combate ali, pra tentar subjugá-los e poder realmente imobilizá-los pra chamar a polícia, não queria que eles fugissem. Ele não vai dar abraço nos caras, não vai fazer cócegas nos caras. Vai ter que bater mesmo, fazer o quê? Nesse caso, se ele tivesse matado os dois vagabundos, eu estaria aqui batendo palma. No último vídeo que eu coloquei aqui, uma moça um bandido tentou assaltá-la e ela, olha que azar do cara, ela era lutadora de jiu-jitsu, ela o imobilizou, bateu na cara dele, quase quebrou o braço dele, e eu bati palma, eu falei que isso é uma mulher realmente empoderada. Eu falei, se o vagabundo vem até você pra te ameaçar com violência, pra te causar algum mal, uma multidão cercar o cara e matar o cara que nem chegou a roubar nada, aí eu acho um exagero, eu acho um excesso. Mas está lá no 1 contra 1, na verdade não, eram 2 contra 1, 2 vagabundos contra um cidadão de bem, então ele estava em desvantagem numérica. E ele nem se excedeu tanto assim, porque, claramente, se os caras tinham a condição de voltar na casa pra continuar o roubo que foi interrompido pelo cidadão de bem, que foi então ele mesmo preso, não bateu tanto assim, devia talvez ter batido um pouco mais. Mano, é um absurdo, é um esculacho, disse no lugar comum na internet, que o cidadão de bem, ele não pode se voltar contra o vagabundo que está o vitimando, porque aí a polícia, os direitos humanos e tal, não sei o quê. A galera fala isso, e eu sei que não é tão simples assim, existem nuances. Como eu falei, eu admito realmente que linchamento agressivo de uma multidão ensandecida, matando um rapaz novo que tentou assaltar alguém, nem conseguiu, não tinha arma, não tinha nada de violência, eu acho um excesso, mano. Mas nesse caso aqui, eu tentei, olha só, eu falei com amigos meus, e eu falei assim, mano, me ajuda a tentar ver aqui, vamos tentar ser advogado do diabo. Né? Como que isso aí poderia ter acontecido dessa forma? Aí o amigo falou, mano, realmente se o cara, o dono da casa, chegou lá pra dar o depoimento e ele admitiu que bateu nos caras e ao mesmo tempo a polícia aparentemente não conseguiu encontrar provas de que eles estavam assaltando, a situação é que tem um cara acusando 2 aqui e o mesmo cara que tá acusando, ele admitiu que cometeu um crime ele mesmo. Então o que a polícia vai fazer? Mas não, mano! Porque novamente, como é que a polícia conseguiu ser convencida de que esses 2 vagabundos são completamente inocentes, estavam passando ali na frente e o cara os capturou, arrastou pra dentro de casa, bateu e aí depois ele ligou pra polícia? Por que ele ligaria pra... Por que ele ligaria pra polícia? Me explica isso. Por que ele ligaria pra polícia? Se não... Mano, como é que soltam esses vagabundos? Aí os caras... Olha a merda. O cara fez o trabalho da polícia pra eles, porque capturou os vagabundos, os manteve lá até que a autoridade chegasse. A polícia, né, em extensão o Estado, vacilou e prendeu o dono da casa que estava se defendendo e tentando acionar a polícia. Soltou os vagabundos. Os vagabundos voltam na casa onde a esposa dele agora tá sozinha. Então essa mulher podia ter sido morta, podia ter sido estuprada, podia ter acontecido uma desgraça muito maior nesse caso aqui. Por sorte, o BOP estava na região, fazendo uma ronda, e aí pegou um dos vagabundos. A matéria não deixa claro, mas me parece que um deles conseguiu escapar, né? Porque menciona que capturou apenas um dos caras. E o pior, depois que isso aconteceu, a juíza
beleza, soltou o dono da casa, mas ainda coloca sob a prisão domiciliar, diz que ele não pode sair de casa, ele vai permanecer recorrido em casa após as 20 horas, inclusive nos fins de semana e feriado. O cara só tentou proteger a sua família, a sua propriedade e a sua vida. Ele lutou em condição de desvantagem numérica e heroicamente conseguiu subjugar os vagabundos, bateu neles porque, novamente, vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça? Vai dar abraço? Vai fazer o quê, mano? Lutando com dois vagabundos que estão dentro da sua casa pra te causar o mal? Em desvantagem numérica, porra! Aí a mulher ainda fala, não, beleza, realmente pode soltar, ele era a vítima, mas ele vai ficar em casa. Parece que a juíza tá fazendo isso só pra não ter que admitir completamente que fez merda. Só pra dizer assim, eu vou liberar você, mas fica aí na prisão domiciliar depois das 20 horas. Só pra... E tem que acompanhar os atos do processo. Meu irmão, puta que pariu! Cada dia que passa eu entendo mais os meus amigos anarcocapitalistas. Cada dia que passa eu fico com mais raiva. Vai tomar no cu, mano! Os caras não fazem o trabalho deles. A segurança pública no Brasil não existe, basicamente. É uma ficção. E aí o cara consegue proteger a si mesmo, desarmado, um cara contra dois vagabundos, aciona a polícia, que é o que ele deve fazer, e ele vai preso. E mesmo quando é solto, ainda fica submetido à prisão domiciliar durante a noite. E ainda tá obrigado a ficar acompanhando os atos do processo. Mano, eu nunca na minha vida vi um esculacho desse calibre. Isso é... Nossa senhora! Eu vou ficar louco. Puta que pariu!